Olá, rapaziada! Agora vamos ver nesse iniciozinho aqui da ótica geométrica, onde ele fala dos princípios que a gente tem. O primeiro princípio é o princípio da independência. E a gente consegue ver o princípio da independência principalmente em shows, em teatro, aonde você tem vários holofotes de luz, como mostra aí nessa fotografia bem bacana, e esses raios de luz eles vão se cruzar, e como luz não é matéria, eles não vão interagir mecanicamente. Você vê que um passa pelo outro, não há nenhuma interação mecânica entre eles, e eles continuam andando como se o outro não existisse. Então o nome desse princípio se chama princípio da independência dos raios luminosos. O segundo princípio é um princípio que talvez, com certeza você já viu por aí, que é o princípio da reversibilidade. O que diz o princípio da reversibilidade? Por exemplo, aqui a gente tem o fenômeno da refração rolando, e aí o raiozinho está vindo aqui, passando por AB, e depois indo de BC quando ele entra em outro meio. Mas, se ele seguir o caminho contrário, de C para B, graças ao princípio da reversibilidade, ele tem que ir de B para A. Então, o caminho que a luz faz na ida é o mesmo caminho que ela tem que seguir na volta, tá bom? Aqui, por exemplo, na reflexão, você também consegue ver esse princípio em atuação. Se você joga um feixe de laser aqui nessa direção de AB, ele bate no espelho, ele vai refletir aqui em BC, tá? Agora, se você inverter as bolas, jogar aqui pelo C, ele vai bater em B e vai seguir pelo caminho de A. Então, o caminho que ele segue na ida é o mesmo caminho que ele segue na volta. E aí tem uma coisa no cotidiano que acontece muito, que é quando você conversa, você é o passageiro, você está no banco de trás do carro, do Uber, seja lá o que for, e aí você está conversando com o motorista. É muito comum, claro, o motorista não pode virar para trás para falar com você, então é muito comum um motorista olhar no espelho retrovisor para te ver e, consequentemente, se você olhar no espelho retrovisor, você vai ver os olhos do motorista. Mas por que isso acontece? Primeiro, o motorista vê o passageiro. Você tem vários raios de luz aqui saindo do passageiro, eu vou representar apenas um. Então, o raiozinho foi lá, bateu no espelho, ficou meio torto ali, e foi na direção do motorista. Pelo princípio da reversibilidade, a luz tem que seguir o caminho contrário. Então, ela sai do motorista, vai bater no espelho e vai seguir até os olhos do passageiro. Tá legal? Então, por isso que se você olha no espelho retrovisor e você consegue ver os olhos do motorista, ele também consegue ver os seus olhos, ok? Então, esse é o princípio da reversibilidade. Aqui a gente tem uma fotografia, um exemplo disso, né? O motorista está olhando pelo espelho retrovisor, a gente está vendo os olhos dele, então, com certeza, ele também está vendo os nossos olhos. Ok? Bom, e o terceiro e último princípio é muito fácil, né? É o princípio da propagação retilínea, ou seja, a luz ela sempre se propaga em linha reta. Graças a isso é que existe esse fenômeno chamado sombra, que é a ausência total de luz. Ok? Então são os três princípios da ótica geométrica. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.